Bem-vindos ao Holomorph. A África foi e continua sendo um lugar linguisticamente muito diverso. Com a colonização europeia intensa no século XVI, muitas pessoas foram escravizadas e levadas para o Novo Mundo. E hoje, por mais que a maioria das pessoas tenha pelo menos um pouco de DNA africano, são só esses genes, cultura e religião que passaram à frente. Já as línguas em si ficaram para trás. Dentre essas línguas que foram esquecidas no Brasil, mas ainda sobrevivem na África, nós temos uma cujas fagulhas ainda existem de forma muito especial na religiosidade do Brasil. Essa é a língua Yorubá. Seguindo a nossa trilogia de línguas africanas, nós falamos, é claro, no último episódio sobre o Umbundo, hoje vamos falar sobre o Yorubá e daqui 2 semanas sobre uma próxima língua, mas fica até o fim do vídeo para descobrir qual vai ser. A língua Yorubá é falada mais no litoral sudoeste, litoral oeste, da Nigéria, e mais também espalha ali para Benin e Togo. E daí você pode pensar, mas a Nigéria não era território português, não era colônia portuguesa, como, por exemplo, a Angola era. Mas tem um detalhe, muitas pessoas escravizadas que foram levadas ao Brasil eram de origem Yorubá, porque afinal era um negócio. E os escravagistas não se importavam com qual povo era qual. Eles vendiam e trocavam e era isto. E como eu disse, não é mais falada no Brasil. Mas por mais que não seja de fato falada, ela tem um uso litúrgico muito importante no Brasil. Ela é usada por religiões afro-brasileiras, como Candomblé e Umbanda, Os nomes dos orixás, a própria palavra orixá é de origem Yorubá. Ou, por exemplo, o nome da importante orixá, Yemonja, que se torna Iemanjá no Brasil. E se você gostar desse tema de língua e religião, nós temos vídeos sobre algumas línguas litúrgicas, como o árabe, o hebraico, o latim, é claro, até o pali, para o budismo, o aramaico. Vai lá conferir. E é claro, restam também algumas palavras típicas de coisas, principalmente da cultura afro-brasileira, como, por exemplo, o prato típico baiano, o acarajé. O Yorubá não é uma língua banta, bantu, como o Umbundo, mas é, assim como as línguas bantas, uma língua da família atlântico-congolesa, que pode fazer parte da família ainda um pouco hipotética Níger-Congo. Outras línguas que também são dessa grande família Níger-Congo, e da Atlântico-Congo, são o Swahili, o Zulu, o Xhosa e aquelas outras línguas com cliques. E, aliás, todas essas que eu citei são línguas bantas também, ou seja, muito mais próximas do Umbundo do que do Yorubá. O Yorubá, como praticamente todas as línguas do mundo, tem muitas variedades dialetais, A língua muda um pouco de região para região, variação diatópica. E é uma língua que felizmente é bastante falada por mais ou menos uns 50 milhões de pessoas, e isso faz com que ela seja a 3ª língua mais falada na Nigéria. Então agora, sem mais delongas, vamos ver mais detalhes sobre a língua Yorubá. Então, começando pelas vogais, nós temos I, E, A, O, U. 4 níveis de abertura, como no português. Inclusive, as médias mais baixas são representadas com um ponto embaixo. Eu achei isso tão legal. Eu não sei se essa foi a intenção, de representar algo mais baixo com um ponto embaixo, mas eu gostei. E 5 delas podem ser nasais. E, A, O, U. Nas consoantes, nós temos B. O Yorubá não tem o som P sozinho. Nós temos T, D, G, K, G. E nós temos consoantes com articulação dupla, velar e labial ao mesmo tempo. P, B. E o B é escrito com G, B, e o P escrito com P. Então essa sílaba que é escrita com PA é dita pá. Nós temos as fricativas F, S, J, Sh e H. E aqui, colocando as soantes, nós temos M, L, que alterna com N, que é mais ou menos comum, L e N tem o mesmo ponto de articulação, Até em português nós temos lembrar, que vira lembrar, mas o que é escrito com N antes de uma vogal é quase sempre um L mesmo. Nós temos também Y, L, W, e nós temos o R, que pode ser R, por influência inglesa. A estrutura da sílaba, a estrutura fonotática, é mais CV também, mais ou menos como um Umbundo, mas também pode ocorrer uma nasal silábica, como na palavra N, com o tom médio. E ela muda dependendo do ponto de articulação do som seguinte, Ela pode ser só um M
silábico, se a seguinte for um som labial, ou pode ser só um N silábico, se for mais alveolar. E sendo silábico, também vai ter tom. Sim, nós não escapamos dos tons. O Yorubá tem basicamente 3. Um alto, um médio e um baixo. Muitas vezes, inclusive na escrita oficial, os tons não são escritos, mas usa-se acentos para fins didáticos. Então nós temos o acento agudo para o tom alto, o acento grave para o som baixo e nada para o tom médio. E naturalmente há regras fonotáticas para tons. Por exemplo, nenhuma palavra pode começar com um som alto. Então nós temos, por exemplo, a palavra ilé, em que a segunda vogal é mais alta. Nós temos um tom médio e um tom alto. Isso significa casa. E eu já aviso que eu vou destruir o sistema de tons porque eu sou muito ruim fazendo tons. Me perdoem, falantes de Yorubá. E o Yorubá, felizmente, é sem gênero nenhum. Agora, superando o trauma que o Umbundo nos causou com os trocentos gêneros. Se bem que, na verdade, eu me divido porque gênero gramatical é uma coisa muito interessante, mas enfim. E os pronomes de sujeito são mo, a nasalidade do M vai para frente, né, como ocorreu na palavra mãe e na palavra muito em português. Isso é uma coisa mais ou menos normal. Para a segunda pessoa, o. Para a terceira, o. E para a primeira do plural, a. Segunda, é. E a terceira, won. No objeto nós temos me, e isso é coincidência, tira esse chapéu de papel alumínio, o, é, dependendo do dialeto. O pronome de objeto da terceira pessoa do singular é muito interessante, porque ele é uma vogal, e essa vogal é igual à última do verbo, que vem antes. E aqui vou dar um exemplo que foi tirado desse artigo aqui, que é uma das fontes usadas nesse vídeo. Se nós pegamos o verbo ofa-a, significa ele o puxou, né? Ele puxou isso. E se for hoshi-i, é ele abriu isso. Então note que no primeiro é a, porque o verbo termina com a, e no segundo é i, porque o verbo termina com i. E no plural, primeira pessoa, wa, segunda, nin, e terceira, won. E há também os enfáticos, né? Eu mesmo, que são emi, iwo, oun, awa, enin, awon. O Yorubá também é bastante isolante, ou seja, ele não aglutina muito, nem flexiona muito, mas cada elemento gramatical, ou com alguma informação gramatical, é um morfema livre, como o mandarim e até as línguas G no Brasil. E também, enquanto o contexto permite, pode não ter especificações linguísticas de tempo, por exemplo, mas o contexto desambigua isso. Se, por exemplo, eu pego molô, isso significa vou, ou fui, ou seja, o presente ou o passado. Se eu falo monlo, e essa nasal é um n por causa do ponto de articulação do l seguinte, né, que é o mesmo, é o progressivo. Isso aqui significa eu estou indo, ou eu estava indo. E eu posso dizer também motilo, que é fui, perfeito mesmo. Ou motinlo, tenho ido, né, algo mais como have been going em inglês. Mas existe informação dada também mais de forma lexical, né? Então verbos que representam eventos tendem a ser mais passado, né? E estados, presente. Mas é para passar tarde falando de marcadores modais e aspectuais do Yorubá e como podem ser combinados, com até 3 juntos, né? Indicando possessivo, prospectivo e tudo mais. E um fenômeno de interface interessante entre a sintaxe e a fonologia é o prolongamento da vogal final para indicar certas relações sintáticas. Nós vimos, por exemplo, a palavra para casa, que é ilé. Já se eu quiser falar a casa do Vitor, é ilé Vitor. Ou seja, com essa última vogal prolongada. Se eu disser sem o prolongamento só ilé Vitor, não significa nada. É só casa Vitor. E esse é um resumão. O Yorubá tem diversas coisas interessantes. Aliás, eu acho línguas que são isolantes muito interessantes no geral. Mas mais detalhes podem ficar para um próximo vídeo se vocês quiserem. A maior parte da população brasileira tem DNA africano. Mas sabe o que todos os brasileiros têm? O corpo constituído por 70% de água. Mas sabe o que 70% dos brasileiros deveriam fazer? Ajudar o Holomorph a crescer, é isso mesmo! Você pode se tornar um membro do canal. Você vai ter esses perks aqui, exclusivos, é claro. Se você estiver ajudando o canal, você vai poder usar esses emojis exclusivos e, é claro, vai receber um desses selos mostrando há quanto tempo você está ajudando o canal. Isso ajuda demais a nós crescermos e fazermos cada vez mais vídeos. Vai lá em Seja Membro, confere as vantagens e um shout-out, é claro, ao nosso novo membro, Coyote. Muito obrigado, membros do canal!
O Yorubá tem uma variedade assobiada. Isso existe em outras partes do mundo também, outras línguas têm variedades assobiadas, e elas geralmente servem para comunicação a longa distância. E como o Yorubá tem tons, isso fica muito funcional e muito interessante. E eu queria finalizar recomendando para vocês o perfil do Muideen. Desculpa se eu pronunciei o seu nome errado, se você estiver vendo isso, eu gosto muito dos seus vídeos e recomendo muito que vocês vão lá conferir, porque é muito interessante, ele fala muito sobre cultura e língua Yorubá. É no Instagram, vai lá, vale muito a pena. E na próxima semana, ouça! E é claro, se você gostou desse vídeo, curte-o e compartilha nas redes sociais e segue também o Holomorph nas redes sociais. Comenta qualquer coisa aí embaixo, qualquer dúvida, qualquer sugestão. Não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você receber uma notificação de quando sair um vídeo novo. E é claro, considere sempre se tornar um membro do canal, que ajuda demais. E como sempre, salve!